Boa tarde, meus irmãos. Vamos continuar hoje a nossa série A Glória do Verbo Encarnado, exposição do Evangelho segundo João. Hoje com a parte 6, a sexta parte, ainda no capítulo 1. E o nosso sermão hoje se chama A Revelação da Glória de Deus, o Verbo Encarnado. E tem como base os versos 14 a 17 do capítulo 1. Então vamos ler João 1, do 14 ao 17. Diz o seguinte a palavra de Deus: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim, e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Nosso Senhor Deus soberano, por meio de Cristo eu oro, por meio de Cristo o Senhor me ouve, e eu clamo ao Senhor que abra os nossos corações para ouvirmos a sua palavra e que ela seja transformadora para nós. Não somente intelectual, mas que transforme os nossos corações e sentimentos, nos tornando mais propensos a Ti e a Te adorar, e que transforme de fato a nossa vida prática, pessoal, familiar, em comunidade também, em sociedade. Que a Sua palavra nos transforme, Deus, por Sua graça. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Estamos na parte 6 do Evangelho segundo João. A revelação da glória de Deus, o Verbo se fez carne. De modo geral, como sempre, o Evangelho segundo João, ele é não sinótico e ele tem uma ênfase própria, distintamente dos demais evangelhos, apesar de serem evangelhos, cada um tem sua própria ênfase, e a ênfase do Evangelho de João é a divindade de Cristo, como nós já falamos aqui várias vezes. Eu sempre repito, para que a nossa leitura do Evangelho de João sempre parta da correta visão, que nós possamos aprender dele o máximo possível, entendendo as motivações também dos escritos, né? E eu destaco João 20:31, que é o propósito dos escritos apostólicos de toda a Bíblia, especialmente o Evangelho de João, que é: para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Nós possamos ter vida no nome de Deus, no nome de Cristo, por meio desse sermão de hoje, por meio do Evangelho de João, por meio da verdade das Escrituras hoje. No último sermão, nós vimos a adoção dos gentios. Nós vimos a apostasia de Israel e a sua rejeição de Jesus Cristo, inaugurando a nova aliança. Vimos que os gentios foram incluídos nessa aliança da graça, que os gentios foram adotados por Deus. E agora o apóstolo João nos apresenta o nascimento majestoso de Jesus. E pode até parecer estar desconectado, mas o nascimento de Jesus é exatamente a forma pela qual os gentios são adotados e salvos. Ou os próprios israelitas, os que são da fé, são salvos. Então, eis a adoção dos gentios apresentada, eis a encarnação do Verbo, como agora sim a narrativa da solução para o mundo e para todos os problemas. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a encarnação do Verbo, e o Verbo se fez carne. Percebam que aqui nós só temos uma frase. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
um único versículo, que é o 14, que fala sobre o nascimento de Jesus. Percebam como isso é interessante. Nos outros evangelhos, nós temos relatos históricos, mais extensos, detalhados, como a própria genealogia de Jesus, em Mateus, em Lucas, como nós já vimos, a genealogia de José, pai de Jesus Cristo, e de Maria, lá em Lucas, em Mateus de José, em Lucas de Maria, e outros acontecimentos diversos. Mas João nos apresenta com um único versículo, só, de forma bem resumida. Mas ele nos apresenta com a sua ênfase. E qual que é a ênfase do Evangelho de João? A divindade de Cristo. Então, João simplesmente ele apresenta o nascimento de Cristo como a encarnação do Verbo. Simples. Não fala onde foi, com quem foi, que dia que foi. Ele simplesmente diz: o Verbo se fez carne, com foco na sua divindade. Ele já disse que o Verbo é Deus, lá no verso 1. Agora ele diz que esse Verbo que é Deus encarnou. Então Jesus é Deus. E ele é o Filho de Deus nas Escrituras. É chamado de Filho de Deus. Ele é o Messias prometido. Ele é o Deus encarnado. Mas percebam, Jesus não é somente Deus. Nós já vimos que a ênfase do Evangelho de Lucas é a humanidade de Cristo, que é igualmente importante. Então aqui, no Evangelho segundo João, apesar de destacar a divindade, o que ele diz para nós? O Verbo se fez carne. Jesus, ele está dizendo, Jesus é Emanuel, Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Isaías 7:14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus homem. A encarnação consistiu em Deus se tornar homem e possuir um corpo humano. E exatamente isso que essa simples frase, o Verbo se fez carne, significa. O Verbo é Deus, se fez carne, é homem. As duas naturezas de Cristo estão aqui, nessa simples frase. Jesus recebeu a completude da sua humanidade e da sua mãe Maria, por meio dessa geração natural, em Maria, da sua gestação, ele recebeu toda a sua humanidade, toda a completude da humanidade. Ele herdou genética, características, tudo ele herdou de Maria, sua mãe. E ele recebeu também essa completude da sua humanidade, e ele é Emanuel, Deus conosco, também para que se cumprisse a promessa de que ele seria descendência de Davi, filho de Davi segundo a carne. 2 Samuel 7, 12 e 13 diz: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então, também havia essa promessa de que ele seria descendente, segundo a carne, de Davi. Seria um filho de Davi. E ele nasceu de Maria. Maria, descendente de Davi. Não só José, como a gente já viu, era descendente de Davi, mas Maria também era, também na casa real de Davi. Então, para que se cumprisse isso. E essa é a doutrina das duas naturezas de Cristo, da união hipostática de Jesus. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não metade Deus, metade homem. Completamente. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Mas qual a importância disso? Quando falamos da encarnação do Verbo, nós estamos falando que o Deus, a natureza divina, se uniu à natureza humana em Cristo. E qual é a importância? Qual a importância disso? Nosso Catecismo Maior de Westminster diz nas perguntas 38 e 39. 38. Qual a necessidade de um mediador ser Deus? Era necessário que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana
e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte. Também, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, porque o sofrimento de um homem é uma coisa, agora o sofrimento de Deus, a obediência de Deus, a intercessão de Deus, tem mais valor e eficácia. E para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna. Se Cristo não fosse Deus, nada disso seria possível. E a 39, qual a necessidade de um mediador ser homem? Era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza e simpatizar com nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Então, o mediador tinha que ser Deus e o mediador tinha que ser homem. E aqui, nessa simples frase, João nos ensina essa doutrina da encarnação do Verbo, da união hipostática das duas naturezas de Cristo. E aqui, por meio disso também, nessa simples frase, João está refutando duas blasfêmias que negam a divindade e que negam a humanidade. Há quem negue a humanidade de Jesus Cristo e há quem negue a divindade de Jesus Cristo. E aqui ele já está refutando essas duas heresias. Na história, nós temos diversos grupos heréticos que negaram uma dessas duas naturezas de Jesus. Por exemplo, os arianos, isso aconteceu lá nos primeiros séculos. Os testemunhos de Jeová, que já pensando em heresias mais modernas, testemunhos de Jeová, os mormons, os unitaristas, eles negam que Jesus é Deus. Cada um crê de uma maneira, que Jesus é um tipo de criatura, mas que não é Deus. Na história, nós temos também alguns exemplos dos que negam que Jesus é homem. Nós temos o docentismo, gnosticismo, apolinarismo. E nós temos o caso também dos espíritas kardecistas. Eles creem que Jesus é um espírito mais elevado. E com isso eles rejeitam ambas as doutrinas. Tanto que Jesus é Deus, quanto que Jesus é um homem. E Jesus agora, e João traz nessa simples frase, com uma simplicidade tamanha, sem narrativa histórica de fatos, com muito poder, essa doutrina da encarnação do Verbo. Por quê? E por que que ele vem trazendo essa doutrina de uma maneira tão simples? Porque não é uma doutrina nova. Ele não está construindo nenhuma doutrina. Nós vimos no texto lido aqui na liturgia, em Isaías, a promessa de nascimento do Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, não é uma promessa nova, não é uma doutrina nova. Pelo contrário, ele resume o nascimento de Jesus em apenas uma frase por causa de todo o Antigo Testamento, por causa de todas as profecias, todos os tipos, todas as sombras de Cristo, tudo especialmente que nós estamos estudando às terças-feiras no aliancismo, nas alianças históricas também. Então percebam, em Isaías, de forma muito simples, no texto lido na liturgia, fala que ele nasceria um menino e que ele seria Deus forte. Pronto, Jesus é Deus com base no Antigo Testamento. E temos mais diversos outros textos no Antigo Testamento que demonstram a divindade de Jesus Cristo. Em Miqueias 5:2, ele é Deus eterno. Em Isaías 9:6, é o texto que foi lido. Ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
Em Jeremias 23, 5 e 6, ele é o renovo justo e é chamado de Senhor. E esse Senhor que ele é chamado é o tetragrama, é o Jeová, é o nome de Deus. Então Jesus, o renovo justo, ele seria chamado Senhor. Ele é Emanuel, Isaías 7,14, Deus conosco. Salmo 45, 6 e 7, ele é Deus que governa para todo sempre. Salmo 110, Isaías 43, Zacarias 12, 10, ele é o Senhor Jeová, ele é o próprio Jeová. Enfim, não é uma doutrina nova. Na verdade, todo o Antigo Testamento ecoa a divindade de Jesus Cristo. Então, verso 14 ainda. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João usa aqui o verbo esquinó, que significa tabernacular. Então, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Que significa montar uma tenda, um tabernacular mesmo, em clara referência à presença de Deus no meio do seu povo no Antigo Testamento. Êxodo 25, 8 e Êxodo 40, 34 e 35. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. E outro. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A presença de Deus no Antigo Testamento era, filha, representada por meio do tabernáculo. A glória do Senhor enchia o tabernáculo, isso significava que a presença de Deus estava com o povo. E João agora diz para nós que Jesus tabernaculou entre nós. Ele montou a sua tenda no meio dos homens. O tabernáculo temporário apontava para a realidade permanente da encarnação de Deus e da sua habitação no meio do povo. E é nisso, na sua encarnação e na sua habitação, que consiste a sua humilhação como Deus. Deus se humilhou. E como Deus, Jesus como Deus, ele se humilhou exatamente encarnando. Filipenses 2, do 5 ao 7. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Gálatas 4, 4 e 5. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E Hebreus 2, 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. E aqui em Hebreus 2:9, é interessante que o apóstolo Paulo, ele está explicando o Salmo 8. E nós vamos cantar esse salmo hoje depois do sermão, com alegria no coração. Ele está explicando aqui que exatamente ele está falando sobre Cristo. Sobre aquele que por um pouco foi feito por um pouco menor do que os anjos. Isso é a humilhação de Cristo. Ele se rebaixou da sua divindade. Então, meus irmãos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o apóstolo João, ele continua. Apesar da simplicidade que ele traz nessa frase, ele também enche de significado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ainda estamos no verso 14. Por meio da encarnação, percebam, meus irmãos, nós estamos até agora falando que o próprio Deus encarnou. O próprio Deus se tornou homem, cumprindo todas as profecias messiânicas mesmo do Antigo Testamento. E por meio dessa encarnação de Jesus, algo maravilhoso aconteceu. Algo extraordinário aconteceu. Essa encarnação, ela representa, isso é exposto aqui pelo apóstolo João, a revelação da glória de Deus. Por isso o título do sermão. Então, por meio da encarnação, em Jesus, a glória de Deus foi revelada. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas primeiro, o que é a glória de Deus?
Vamos abrir lá em Êxodo 33 e vamos ler 18, versos 18 e 19. Êxodo 33, versos 18 e 19. Então ele disse, Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, o que Deus responde no verso 19? Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. O próprio Deus iria proclamar o nome do Senhor, dele próprio, diante de Moisés. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, me mostre a tua glória, Deus. E Deus fala, te mostrarei a minha bondade, te mostrarei a minha misericórdia e a minha justiça. E te mostrarei o meu nome. Então, o que é glória? Deus responde para Moisés revelando o seu caráter. E agora, Êxodo 34, 6 e 7. Um pouco mais à frente, quando realmente Deus atende o pedido de Moisés, passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares e perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Depois que Deus revela essa sua glória para Moisés, de uma forma específica, na fenda da rocha, de uma maneira específica narrada aqui no final de Êxodo 33, que vai ser um assunto para outro sermão, Moisés, então, clama o caráter de Deus. Passando, pois, o Senhor perante ele, ele clamou, ó Senhor, Deus misericordioso. Então ele viu a glória de Deus. E que glória era essa? Ele viu a misericórdia de Deus, piedade de Deus, tardio em irar-se, grande beneficência e verdade. Enfim, que não tem por inocente o culpado. Então o que ele viu foi a bondade, a misericórdia, a justiça de Deus. Então o que é glória? A palavra hebraica mais comum para glória é kabod. Originalmente essa palavra significa peso, gravidade, importância, valor, dignidade. E a glória de Deus não é apenas um brilho resplandecente, como muitos pensam. É a excelência infinita de tudo que Deus é. É a perfeição do seu próprio ser. Percebam no texto de Êxodo 33, toda a bondade, toda a bondade. Então a glória de Deus é a perfeição do seu próprio ser, a excelência infinita de tudo que Deus é. É toda a bondade, é a beleza de Deus. São todas as perfeições de Deus. É a perfeição e a completude do caráter de Deus. Portanto, quando nós pensamos em dar glória a Deus, não significa acrescentar-lhe algo. Então, dar glória a Deus não significa acrescentar-lhe algo, mas reconhecer o seu caráter e a plenitude do seu ser. Então, glorificar a Deus não significa aumentar a Ele a glória, e sim reconhecer essa glória da excelência, da infinita perfeição do seu próprio ser. Então, entendam glória dessa maneira, como a plenitude do caráter de Deus. E o apóstolo João diz que nós vimos a sua glória. Glória como a glória do unigênito do Pai. O unigênito do Pai significa literalmente o Filho de Deus. Ou seja, ele está falando sobre a natureza divina de Jesus. O unigênito do Pai. Mas não só sobre o Filho de Deus,
mas como Filho único, como o único Filho de Deus, o unigênito, o único gerado do Pai. Então, João significa que Jesus é o único Filho de Deus por natureza, colocando-o acima de homens e de anjos, e reivindicando apenas para ele o que não pertence a nenhuma outra criatura. E por ele ser o único Filho por natureza de Deus, é que nós podemos ser adotados e nos tornar filhos por adoção. Graças a Cristo ser o unigênito de Deus, nós somos adotados e feitos filhos. E essa é a doutrina da geração eterna de Cristo, dentro da doutrina da Trindade. Né? Que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ele é eternamente gerado pelo Pai. E Cristo, meus irmãos, o apóstolo João nos diz, o unigênito de Deus, ele revelou a glória de Deus. Cristo revela a glória de Deus. E ele diz que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele fala, nós vimos. Quem viu a glória do unigênito do Pai? A glória de Deus estava em Cristo, meus irmãos, quando ele encarnou. Ele diz, quem vê a mim vê ao Pai. Ninguém vê ao Pai senão por mim. E a glória de Deus em Cristo, Jesus, poderia ser contemplada por todos os homens. Mas não foi. Não foi. Não foram todos os homens que contemplaram a glória, o peso, a majestade do caráter de Deus em Cristo. Por causa da cegueira e por causa do pecado. Apenas alguns, cujos olhos o Espírito Santo abriu, viram essa manifestação de glória. Outros, porém, rejeitaram. Como o irmão William nos exortou na liturgia à luz do segundo mandamento. Muitos rejeitaram o Deus, o Cristo Deus, quebrando o primeiro mandamento. E muitos criaram para si outros deuses falsos, até achando que Jesus era aquilo que ele não era, quebrando o segundo mandamento. Deus estava na frente deles. Eles puderam ver, tocar, conversar com Deus, mas o rejeitaram. Nicodemos, o jovem rico conversou com Deus face a face, meu bem. Mas ele saiu como um ímpio, rejeitando a mensagem do Deus. Estes não viram a glória do unigênito do Pai. Então, uma aplicação para essa parte, meus irmãos, é que nós também estamos sujeitos a essa cegueira. Então, não endureça o seu coração diante de Cristo. Abandone a autossuficiência, o orgulho e a incredulidade que o impede de enxergar a glória de Cristo. E peça ao Senhor que abra os seus olhos para contemplar a beleza de Cristo e não passe pela vida indiferente à maior revelação de Deus já dada aos homens. Não faça como eles, não façamos como eles. Não sejamos indiferentes a Cristo, o Deus encarnado. E no fim do verso 14, então ele diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, do único Filho natural de Deus, cheio de graça e de verdade. Certamente, quando Cristo andou com os pés secos sobre as águas, quando ele expulsou demônios, quando ele exibiu o seu poder em outros milagres, ele poderia ser conhecido como o único Filho de Deus também. Então, várias ações de Cristo, de Jesus, poderiam confirmar a sua divindade. Mas João apresenta como aprovação da sua divindade dois atributos, a graça e a verdade. Ele podia usar qualquer coisa, qualquer milagre, mas ele fala, nós vimos a sua graça, cheio de graça, nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Ele destaca a graça e a verdade. Ele apresenta esses dois atributos ligados à salvação imerecida. A graça e a verdade. Graça aqui é literalmente a salvação imerecida dos eleitos. E faz um contraponto com a lei no verso 17, que nós vamos tratar em breve. Cheio de graça e de verdade. E verdade aqui parece se referir à realidade de Cristo,
ao cumprimento, ou seja, Cristo, ele verdadeiramente foi a lei, ele verdadeiramente cumpriu. Então, ele não só foi a graça, o favor imerecido, e nos deu a graça, mas ele foi verdadeiro e cumpriu verdadeiramente. Então, essa verdade aqui parece se referir ao cumprimento da lei, das promessas, dos tipos, das sombras, por Cristo. Vamos avançar. Então, verso 15. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. O apóstolo João aqui, ele utiliza-se da pregação de João Batista para reforçar o seu argumento. João Batista testificou de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus Pai, como nós já vimos alguns sermões atrás sobre o testemunho de João Batista. E João Batista ensinou a divindade de Jesus, ressaltando a sua eternidade. Então percebam, João Batista, o que João Batista disse? Este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. O que ele está falando sobre Cristo? E aí o apóstolo João está usando esse argumento de João Batista favoravelmente ao seu. Jesus era mais novo que João Batista. Alguns meses, né? Vocês lembram do episódio das duas gestantes? Maria e Isabel? Mas ele não está falando sobre idade, né? Ele está falando que Jesus é um Deus eterno. E ecoando Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. É o que João Batista está falando. E o apóstolo João usa desse argumento de João Batista. Então, ele fala que o Verbo se fez carne. Ele fala agora que João Batista testificou dele, dizendo, ele é o Deus eterno. E ele também fala agora no 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Cristo, então, é a plenitude de Deus, como nós já vimos também nos primeiros sermões. Jesus revela a glória do Pai. Então, Colossenses 1,19 diz, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, João nos ensina aqui que todos nós somos totalmente destituídos e vazios de bênçãos espirituais. Quando ele diz Cristo é a plenitude de Deus, ele também está dizendo, vocês são vazios de Deus. Cristo, ele é cheio de Deus, somente. Todos vocês são destituídos e vazios das bênçãos espirituais. E ele também ensina que a abundância que existe em Cristo visa suprir essa nossa deficiência, aliviar a nossa pobreza, satisfazer nossa fome e sede. E outra, que nenhuma parte da salvação, já que Cristo é a plenitude de Deus, Pai, nenhuma parte da salvação deve ser buscada em nenhum outro lugar, senão em Cristo. Então, meus irmãos, é inútil, considerando que Jesus é a plenitude de Deus, é inútil buscarmos uma única gota de felicidade fora de Jesus. Porque Deus determinou que tudo que é bom residisse somente em Jesus Cristo. Deste modo, encontraremos anjos e homens secos, vazios, céu vazio, terra improdutiva, dinheiro sem valor, todas as coisas sem valor. Se nós quisermos ser participantes dos dons de Deus em qualquer outro meio ou caminho senão por Cristo. Também, João nos assegura que não teremos motivos para temer a falta de coisa alguma, desde que extraiamos da plenitude de Cristo, que é sob todos os aspectos tão completo que é uma fonte verdadeiramente inesgotável de toda bondade. Então não temos motivo para temer falta nenhuma. E percebam como essas verdades ecoam os Salmos, ecoam o Salmo 23, o Salmo 1, da abundância de Deus. Por quê? Por causa de Cristo. Nele habita toda a plenitude. E no verso 16 diz, e todos nós recebemos também da sua plenitude. Percebam que maravilha, receber a plenitude de Deus em Cristo. Então, mais uma aplicação
nesse meio, meus irmãos, sobre a plenitude de Cristo, abandone os ídolos do coração, como o irmão William já nos destacou aqui no segundo mandamento. Pare de exigir do mundo aquilo que só Cristo pode te oferecer. Cristo é a plenitude. Então, satisfaça-se nele, deleite-se nele, organize a sua vida toda em torno dele, daquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E no fim, recebemos da sua plenitude, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Então, João está falando que alguns não conheceram a glória de Cristo, não viram. Nós vimos, ele diz. Ou seja, alguns não viram. E nós recebemos, ou seja, alguns não receberam. Mas nós recebemos da sua plenitude e recebemos graça por graça. Recebemos o favor imerecido da plenitude de Deus. Recebemos a graça de Deus em Jesus. Recebemos a graça pela graça. Ele utiliza aqui da redundância para destacar e reforçar a figura da graça. E por último, o verso 17, meus irmãos. O verso 17. Ele conclui esse pedaço. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, na encarnação do Verbo, em quem habita toda a plenitude de Deus, ele agora faz uma comparação com Moisés. E ele antecipa uma possível objeção, porque Moisés era o profeta mais estimado pelos judeus. E ele mostra o quão inferior o ministério de Moisés estava comparado ao poder de Cristo. E que o que Moisés trouxe foi extremamente pequeno quando comparado com a graça de Cristo. Ora, mas e no que concerne à lei moral? Aos 10 mandamentos? Não que a lei seja pequena. Afinal, ela reflete o caráter do Deus eterno. Mas para o homem, ela representa a condenação eterna, meus irmãos. Ela revela a incapacidade de salvação própria. Então, esperar receber da lei o que somente podemos receber de Cristo é um erro fatal e é uma heresia. Efésios 2, do 8 ao 10, é um texto claro, pela graça sois salvos mediante a fé, por meio da fé e somente de vós é dom de Deus. Romanos 4, do 1 ao 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então percebam, o apóstolo Paulo nos diz aqui em Romanos 4. Se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. E aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, se eu faço alguma coisa e mereço alguma coisa, o que eu recebo não é graça. O que eu recebo é salário. É um pagamento pelo meu trabalho. Então, o que ele diz sobre Moisés não é desprezando Moisés, mas ao compará-lo com Cristo, Moisés e a lei nunca poderia dar ao povo aquilo que só Cristo pode dar. Então, por isso, aqui no verso 17, ele fala: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. Então, ele conclui que ele começou no verso 15. Lembra? No verso 15, ele falou cheio de graça e de verdade. E agora ele fala, no verso 17, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, em oposição à lei de Moisés. Então, o que ele começou no verso 15, agora ele conclui no 17. Ele compara a graça e a verdade de Cristo com a lei mosaica. Calvino, comentando esse texto, meus irmãos, ele diz: pela palavra da graça, pela palavra graça, eu entendo o cumprimento espiritual dessas coisas, cuja letra nua estava contida na lei. A graça, portanto, meus irmãos, é o cumprimento da lei por Cristo. Então percebam a graça como um cumprimento da lei de Moisés. Cristo cumpre perfeitamente a lei, tanto moral quanto cerimonial. E por meio da sua graça,
a sua justiça é aplicada a nós. Quanto às leis cerimoniais em si, nós tratando já das leis morais. Elas são perfeitas porque revelam o caráter de Deus, mas elas mostram nossa incapacidade de salvação. Por isso, não podemos receber vida por meio da lei, maravilhosa que ela é. E ela, como um aio, nos conduz a Cristo. A graça como um cumprimento dessa lei por Cristo, e especialmente quanto à lei cerimonial, elas apontavam para Cristo, visto que apresentavam também sombras das bênçãos espirituais que somente são encontradas nele. Só em Cristo as bênçãos espirituais das leis cerimoniais são encontradas. Então, eis a graça como um cumprimento da lei mosaica. Por isso, essa comparação, que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Porque a lei não pode salvar. Então Moisés não pode salvar nem a lei. Mas Cristo sim, pela sua graça. Graça pela graça, graça por graça. E a verdade também vieram por Jesus Cristo. Então a verdade, ela tanto pode ser aqui um sinônimo da própria graça, quanto ela pode representar aquilo que nós já tratamos no verso 15. Um aspecto de cumprimento de Cristo ser a verdade da lei. Ou seja, a lei perfeitamente cumprida e guardada. Como Cristo como a resolução de toda a lei, das promessas, dos tipos, da sombra. Então o apóstolo João demonstra aqui a insuficiência da lei para a salvação do homem, visto que a lei moral evidencia a depravação do homem e a sua incapacidade. E a lei cerimonial somente aponta para Cristo como sombras e contipos. Doutrina que o apóstolo Paulo apresenta em Romanos 8. Romanos 8, do 2 ao 4. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Então, o que era impossível a lei, porque estava enferma na carne do pecado, estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, ou seja, a encarnação do Verbo, pelo pecado, por meio do pecado, por causa do pecado, Deus condenou o pecado na carne de Jesus Cristo, na humanidade. Então, o que era impossível a lei, Deus fez por meio de Cristo. Essa é a conclusão de Romanos 8, dos versos 2 a 4. Então, meus irmãos, por fim, eis a encarnação do Verbo, meu bem. Filha, o Deus, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, entrou no mundo como um bebê, como um bebezinho. Como o 02 aí, no ventre de Maria. O Deus. Aquele diante de quem os serafins cobrem o rosto, revestiu-se da nossa carne humana. O Deus infinito, eterno e glorioso, desceu até a nossa miséria, para nos elevar de novo em comunhão com Ele. E se o Filho eterno tomou a nossa carne para nos salvar, como nós poderíamos viver para qualquer outra coisa além da sua glória? Então, queridos, curvem-se diante de Jesus, do Deus encarnado. Adorem-no com reverência. Amem-no com todo o coração. Encontrem nele toda a sua esperança. Porque aquele que desceu do céu para habitar entre nós, para tabernacular entre nós, é o mesmo que nos levará para habitar eternamente com Ele. Então, meus irmãos, a doutrina da encarnação do Verbo, ela deve nos constranger e nos levar a, de fato, ter uma vida de devoção em resposta a Ele. Ele desceu, se fez carne e nos salvou.
e nos elevará para o céu em glória com Ele. Isso deve transformar a nossa vida, deve transformar a nossa percepção. Apesar de ser uma doutrina tão comum, tão simples, no sentido de várias vezes ouvirmos, isso é mais batido que tudo, mas é importante sabermos o peso dela para que a nossa vida possa, de fato, ter um sentido real de devoção a Deus, pleno e verdadeiro. Oremos. Nosso Senhor, obrigado pelas suas Escrituras, obrigado por Jesus, o Verbo encarnado, porque ai de nós se Deus não descesse e se tornasse homem. Ai de nós se Cristo não fosse Deus. Ai de nós, Senhor, se o Senhor, irado contra nós, não fosse também o nosso defensor e nos livrasse do pecado. Ai de nós, Senhor, se dependêssemos da lei. Estaremos perdidos, Senhor, porque ela é perfeita. E a perfeição dela revela a nossa imperfeição e nos condena. Graças a Deus por Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e os lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Glórias ao Senhor, Deus, obrigado. Que a sua palavra habite em nós e que a verdade da encarnação do Verbo transforme a nossa vida em adoração perfeita e plena ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Em resposta